cumprimentar você nessa manhã com a paz do Senhor. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. A palavra de Deus lá em Marcos 11:25 diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Certa vez na igreja onde eu era seminarista, uma das moças não chegou para a escola dominical e ficamos preocupados. Então eu e o pastor pegamos o carro e fomos até a universidade para ver se estava tudo bem, pois ela não tinha o costume de faltar. Sem ter o que conversar, contei para o pastor que eu havia tido um sonho naquela noite. Eu sonhei que eu estava sentado em uma cadeira de madeira simples, pintada de cinza, e à minha frente havia uma mesa cinza também simples, com várias tábuas pequenas, cinzas, com escritos em letras pretas. Do meu lado estava Jesus. Eu via suas mãos, suas vestes, mas não conseguia ver o seu rosto. Ele pegou várias tábuas daquelas e, uma a uma, ele lia comigo e dizia: Isso já aconteceu e eu não volto mais. Em seguida, ele marcava com um pequeno sinal na frente de cada frase. Contudo, havia algumas tábuas cinza, com as letras em cinza, e o Senhor me disse que naquelas tábuas estavam escritas as coisas que estavam por acontecer. Então, eu disse para o pastor que eu achava que Deus estava falando comigo sobre o futuro. O pastor me ouviu, ficou pensativo, me olhou nos olhos e me perguntou sobre um sócio que eu tive. Eu estranhei, mas eu respondi. Então ele me disse que, na verdade, aquilo era parte de um tratamento de Deus em minha vida. Ele disse ainda que Deus sabia que eu o tinha perdoado, mas era hora de dar um passo mais. Confesso que, apesar de já ter perdoado, aquela fala me doeu no profundo. Então o pastor me disse que Deus estava me mandando ligar para ele. Naquele momento eu fiquei sem saber o que fazer, pois para mim perdoar não significava que eu tinha que caminhar com ele novamente, pois eu tinha sido muito machucado. Confesso que na hora eu perguntei a Deus um motivo, pois eu não tinha o que falar com ele e não teria assunto para tratar com ele. Mas Deus me fez ver que para subir mais um degrau com ele e que para que outras tábuas fossem liberadas para o mover e o agir de Deus, eu precisava passar por aquele momento. Deus me disse que era para eu ligar e dizer que ele havia me mandado fazer aquilo. Com muita dificuldade, consegui o número do telefone dele e liguei. A secretária atendeu e me disse que ele estava em reunião. E quando eu falei o meu nome e ela repetiu, ele imediatamente largou a reunião e tomou o telefone e veio falar comigo. Então eu disse para ele que o Senhor havia me mandado ligar. Então ele começou a chorar no telefone e conversamos por muito tempo. Apesar de eu já ter perdoado, havia algumas coisas que naquele momento foram liberadas e a unção de Deus desceu sobre as nossas cabeças. Sabe, queridos, foi naquele momento que eu entendi que para desfrutar a verdadeira liberdade em Cristo, para desfrutarmos tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você, o perdão precisa fluir como água límpida, transparente e pura de dentro de nós. Se tivermos dentro de nós um pequeno ponto que seja de rancor, de tristeza, isso impedirá que o Espírito Santo atue livremente dentro de nós e impedirá o cumprimento da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Com a nossa própria força, não conseguimos perdoar verdadeiramente. E, se não perdoarmos, não seremos perdoados e colocamos barreiras no agir de Deus em nossas vidas. Temos que lembrar que o perdão não justifica a outra pessoa, mas nos liberta dessa amarra, nos deixa livres para o agir de Deus em nós e o cumprimento das promessas sobre nós e a nossa casa. Que neste dia o Senhor te dê capacidade de verdadeiramente perdoar aqueles que têm te ofendido. Não deixe que raízes de amargura e tristeza formem em seu coração, mas deixe que a alegria do Senhor desça sobre a sua cabeça e não se esqueça, em tudo seja bênção.